Estudo sobre o livro de Ageu. Continuação. Existe uma completa rusticidade nas comunicações de Ageu que o tem exposto ao pensamento de alguns apenas como um homem que faz o melhor que pode nas suas circunstâncias. E todavia até aqui ele é o único e só ele chamado de o embaixador do Senhor. Ninguém jamais foi tão cuidadosamente sustentado e protegido, por assim dizer, pelo escudo do Senhor no meio dos adversários. Foi enviado com uma verdadeira cota de malha em roda de si. Quanto mais exposto estava, mais protegido era. Dessa maneira, o Senhor providenciou não meramente para os primeiros dias, quando chamou a atenção para o fato de que estes obreiros, sempre prontos a serem desprezados, presidiam sobre eles no Senhor. Mas há ainda mais instrução e valor, porque nesses dias não precisamos certamente de nova direção, e se tal era então o verdadeiro princípio, não é menos verdadeiro agora. Os santos de Tessalônica não tinham autorização do Senhor para dar a estes irmãos autoridade, como era o caso onde o apóstolo elegia anciãos para os irmãos. Era um método verdadeiramente admirável, convidar os crentes a reconhecerem o que era de Deus, onde a escolha apostólica não podia ser feita. Porém, o apóstolo torna claro que é um dever reconhecer o poder espiritual no sistema de administração sem qualquer outra qualidade. Como temos visto, a palavra inspirada chama cuidadosamente a atenção para o lugar que eles ocupam e confirma-o ciosamente. Por isso, visto que não podemos ter a nomeação regular de anciãos por autoridade apostólica, podemos graciosamente recorrer ao que era verdadeiro antes e independentemente dela. É assim que o Senhor pensa sábia e graciosamente de nós nesses dias de fraqueza, necessidade e engano. O que é que corresponde, portanto, a um embaixador de Jeová no tempo presente? O homem que usa o testemunho de Deus para a sua glória. Glória de Deus. E que sem vacilação se agarra a ele e persevera em buscar o bem-estar do povo de Deus. E suporta o ódio, o escárnio e a rejeição, e contudo anima os outros e a si próprio com a brilhante antecipação de glória e triunfo com Cristo na sua vinda. Mas o que coopera nas esperanças ilusórias do mundo e no sonho inútil de melhoramento da cristandade é, no meu parecer, um embaixador muito diferente. De uma coisa podemos estar certos: nenhuma verdade tem valor se não estivermos preparados para a pôr em prática na vida diária. O mundo consentirá em termos e até dizermos qualquer coisa, desde que veja que não há em nós nenhum pensamento sério de fidelidade a Deus e que não seja chamado a ser o mesmo. Não tem desta forma o mais pequeno indício de um embaixador do Senhor, mas de alguém que diz uma coisa e faz outra, que denuncia o mundo e contudo o procura para a sua família, que faz um juízo reto e nunca pensa em agir segundo as suas convicções. Este modo de viver é eficaz para o testemunho cristão. O Espírito Santo é também a fonte viva da verdade, que poderá haver de mais concreto para destruir a verdade do que a inconsistência com ela? No Novo Testamento, o homem de Deus implica que é fiel ao serviço das almas, mas o termo não é de modo algum limitado à cristandade, pois é antes em si uma expressão frequente do Velho Testamento. Por ela, compreende-se que um crente que tenha coragem moral e o poder espiritual para se identificar com os interesses do Senhor e manter o bom combate da fé no meio de perigos e obstáculos de toda espécie. Um tal testemunho é incompatível com a sujeição aos princípios humanos e o espírito do século.
Não devemos supor, todavia, que a fidelidade em dias como os nossos se reveste de um manto impotente. Não há, evidentemente, aparência de força em face da decadência e da aproximação do juízo. Deus quer que seja sentido o estado de ruína e o seu testemunho deve estar de harmonia com esse sentimento. Quando fala em sacos de cinza, não há um caráter de poder valioso aos olhos do mundo. Assim, um dos verdadeiros sinais de comunhão prática com o Senhor é que, em tais condições, está-se contente em ser fraco. Isto é realidade, mas apenas um pouco de força. É segundo o pensamento de Deus, mas aquilo que atrai o mundo deve agradar e dar prazer à altivez do homem. O mundo mesmo é um espetáculo vão e gosta do que é seu. Por conseguinte, não há nada que atraia tanto as massas humanas como aquilo que lisonjeia a vaidade do pensamento humano. Pode assumir o ar mais humilde, mas o homem pecador busca sua própria honra e exaltação no presente. Mas quando um servo de Deus é assim atraído para o espírito humano, receia naturalmente enfrentar a chamada solene de Deus dirigida aos seus. Perde a sua confiança e ou endurece o seu coração, ou se mantém no meio dos juízos de Deus. Quando os cristãos perdem o poder e o opróbrio da cruz, a filantropia que dá influência entre os homens é aceita e a atividade normal no que os homens chamam fazer bem. Substitui a vida da fé com a vã esperança de repelir os dias maus pelos menos no seu tempo. Não se nega o zelo e a diligência sincera no que é moralmente bom. Vê-se mesmo renúncia própria nos investimentos para fins religiosos ou de beneficência, mas o homem de Deus, agora que a ruína entrou no campo da confissão cristã, é mais do que nunca exortado a ser fiel a Cristo crucificado. E tão certo como é ele vir em breve para nos levar. Ele aparecerá a seu tempo para julgar os pensamentos de altivez e os empreendimentos aparentemente mais belos dos homens, que serão tragados na voragem do sorvedouro da apostasia. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco. Que flagrante analogia com o que temos estado ocupados. Eu sou convosco. É o princípio salutar da fé em dias de extrema fraqueza. E deixai-me repetir que tinham eles melhor em dias brilhantes? Ou antes, que podiam eles ter bom como o Senhor com eles? A presença dos mais bem-aventurados servos teria sido muito pouco se não tivessem tido o próprio Senhor com eles. Esta era a grande proteção e infalível origem de recursos e conselho quando Israel saiu do Egito. Quão ditoso era terem a segurança da sua presença depois do cativeiro de Babilônia, quando tudo estava aparentemente perdido. Abre aspas, eu sou convosco, diz o Senhor, fecha aspas. As palavras eram poucas, mas envolviam todo o auxílio e bênção possível e penetravam fundo nos corações. Abre aspas, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. O fato notável aqui é que eles edificaram sem esperarem ouvir o que o rei tinha dado autorização para isso. Fizeram a obra porque era a mensagem do Senhor e não porque ela tinha assinatura do rei. A sua ratificação foi dada posteriormente, mas eles tinham se aventurado a trabalhar afoitamente pela fé, agindo simplesmente segundo a palavra do Senhor, sem esperarem por qualquer coisa a mais.
e o Senhor não deixou de atuar a favor deles. Israel era agora Lo-Ami, não é meu povo. Tinham perdido, de momento, o seu lugar público no mundo, mas o Senhor não deixou de experimentar, de guiar e abençoar os fiéis. O seu justo governo nem por isso deixa de continuar, porque é o tempo dos gentios. Há até um maior campo de atividade para a fé, e podemos estar certos de que, se estamos separados com o Senhor, Ele removerá exteriormente tudo que serve de impedimento. Se há oposição ao Senhor, o Senhor sabe como afastar os adversários de modo a adiantar o trabalho. Se, por outro lado, a sua providência orienta os poderes exteriores e estes acalentam um espírito amigável, o Senhor usará esse espírito para bem. Todas as coisas contribuem para o bem dos que o amam.